Olá, queridos acadêmicos, estudantes de Direito Civil. Eu sou o professor Cláudio Belquias Medeiros, sou professor de Direito Civil e Teoria Geral do Processo na Univille, em Joinville, Santa Catarina. Nosso tema de hoje é direito dos direitos de vizinhança, mais especificamente do direito de construir. Importante, queridos alunos, é contextualizá-los a respeito do que nós estamos tratando acerca de direito de vizinhança. O direito de vizinhança compreende o uso normal da propriedade, árvores limítrofes, da passagem forçada, passagem de cabos e tubulações, das águas, dos limites entre prédios e direito de tapagem. E ainda, ao final, do direito de construir. Também lembrar que você encontra esse tema, direito de vizinhança, nos artigos 1277 a 1313 do Código Civil Brasileiro. A entender também que a menção que o Código Civil faz a prédio se refere, o legislador estava se referindo também a casa, edifício, terreno, área rural, etc. E não só aquela imóvel construído ou uma edificação, tá? Mas abrange outros significados. O direito de vizinhança está ligado diretamente ao direito de propriedade e da posse. Lembre-se do GRUDE. GRUDE são aqueles direitos que o proprietário tem, ou seja, de gozar, de reaver, de usar e de dispor. Lembrando que vizinho não é somente aquele teu vizinho que fica ao lado da tua propriedade, ou na frente, ou atrás, né? Também poderá ser uma fábrica, ou uma empresa, ou uma atividade que fique mais longe de sua casa, mas que acabe lhe trazendo, afetando a sua saúde, ou o seu sossego, ou a sua segurança. Lembre-se dos 3 S's lá do 1877. O direito de vizinhança também consiste, como já falou a ministra Nancy Andrighi, a limitação ao uso pleno da propriedade e da posse, né, que corresponde à função social da propriedade e da posse, objetivando o bom convívio. Então, essa limitação é para que haja um bom convívio em sociedade. Lembro também que, além do direito civil, você deve complementar a leitura com as leis municipais, leis federais, usos e costumes. O Código Civil, quando trata do direito de construir, ele o faz entre os artigos 1299 a 1313. E eu faço algumas recomendações. Vamos primeiramente ler o artigo 1299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Segundo este artigo, o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe sejam convenientes, desde que respeite o direito de vizinhos, o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos, ou as leis municipais, estaduais e federais, referentes, né, ao que o próprio município determina com relação a afastamentos, né, com relação à calçada, distanciamento entre os prédios, e nesse sentido. Você deve consultar, então, as leis municipais acerca das regulações sobre o direito de construir, pois o Código Civil trata com superficialidade este assunto. Já o artigo 1300 prescreve o seguinte: o proprietário construirá de maneira que seu prédio não despeje águas diretamente sobre o prédio vizinho. Esta observação no Código Civil é para impedir que você construa e essa tua construção acabe trazendo, por exemplo, durante as chuvas, né, durante tempestades e assim por diante, problemas para o seu vizinho com relação a esta água, né, que pode acabar gerando um problema ao teu vizinho. Não se pode despejar água sobre o confinante,
Exemplo, se você construir um chalé estilo suíço, tá? Muito próximo do teu vizinho, isso pode trazer a ele alguns problemas, como erosão, como filtração na residência dele. Então tem todo um sistema de engenharia, de captação d'água, de calhas, certo? Para evitar danos aos vizinhos próximos. Ainda com relação ao direito de construir, nós temos o artigo 1301 que prescreve: é defeso, é proibido abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 m do terreno vizinho. No seu parágrafo 1º, prescreve as janelas cuja visão não incida sobre linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de 75 centímetros. Parágrafo 2º. As disposições deste artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação, não maiores de 10 centímetros de largura, sobre 20 de comprimento e construídas a mais de 2 metros de altura de cada piso. O recado, então, principal: não se pode colocar janela, uma varanda ou um beiral a menos de 1,5 m do terreno do vizinho. Colaciona aqui uma jurisprudência recente que diz: descumprimento do artigo 1301 do Código Civil Brasileiro, necessidade de fechamento, possibilidade de utilização de tijolos de vidro translúcidos, obrigação de fazer fixada, ausência de prova contra a existência de dano moral suportado. Então vejam que existem alternativas, né, para você obter a iluminação ou a ventilação. O artigo 1302 prescreve que o proprietário pode, no lapso de ano e dia após conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio. Escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir ou dificultar o escoamento das águas da goteira com prejuízo para o prédio vizinho. Parágrafo único. Em se tratando de vãos ou abertura para a luz, seja qual for a quantidade, altura e disposição, o vizinho poderá, a todo tempo, levantar a sua edificação ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade. Observe, então, que a reação contra algo que pode prejudicar a saúde, o sossego, a segurança, tá? Remetendo lá ao 1277, deve ser feita dentro deste prazo de ano e dia. Na zona rural, não será permitido levantar edificações a menos de 3 metros do terreno vizinho, prevê o artigo 1303. Ou seja, na zona rural não pode ser construído nada a menos de 3 metros da linha divisória do terreno confirante. Então, na zona rural, na área rural, é maior a distância que deve ser mantida, né, entre as construções. O artigo 1304 prescreve que nas cidades, vilas e povoados, cuja edificação estiver adstrita a alinhamento, o dono de um terreno pode nele edificar, madeirando na parede divisória do prédio contíguo, se ela suportar a nova construção, mas terá de embolsar ao vizinho metade do valor da parede e do chão correspondentes. Trata-se do que se denomina como direito de travejamento ou de madeiramento, ou seja, de colocar uma trave, viga ou madeira no prédio vizinho, nos casos em que há o referido alinhamento, como evidenciam Tartucci e Simão. São civilistas. Há que se reconhecer que esse dispositivo outorga ao proprietário o direito de madeirar na parede divisória do prédio contíguo, sendo necessário rememorar que a parede deverá suportar a nova construção. O direito em comento está assentado em duas condições distintas. Primeiro,
que a nova construção se levante em cidade, vila ou povoado. E segundo, que a edificação esteja obrigada a determinado alinhamento. Caso não exista este, pode o proprietário edificar pouco mais à frente ou pouco mais atrás, evitando dessa maneira o madeiramento no prédio contíguo, a ser empregado apenas em último recurso. Ora, cuida mencionar oportunamente, desde que o proprietário venha, porém, a madeirar o prédio adjacente, terá de reembolsar o vizinho por meio valor da parede e do chão correspondentes. O artigo 1305 nos traz o seguinte: o confinante, que primeiro construir, pode assentar a parede divisória até meia espessura do terreno, meia espessura da parede no terreno contíguo, sem perder por isso o direito a haver meio valor dela, se o vizinho a travejar, caso em que o primeiro fixará a largura e a profundidade do alicerce. Só para lembrar, confinante é aquele possuidor de imóvel que faz fronteira com outro, que se limita. Diz-se, confinantes são os vizinhos. O parágrafo único deste artigo prescreve que, se a parede divisória pertencer a um dos vizinhos e não tiver capacidade para ser travejada pelo outro, ou seja, para suportar a agregação de uma obra a ela, não poderá esse fazer-lhe alicerce ao pé sem prestar caução àquele, pelo risco que expõe à construção anterior. Ou seja, poderá haver risco à construção que já existia. Por quê? Porque o vizinho que construiu primeiro não tem a obrigação de prever que o outro vizinho confinante irá utilizar aquela parede para madeiramento ou para usar como escora ou como alicerce para a sua construção. Este artigo também resguarda o direito de travejamento ou de madeiramento, mencionando a possibilidade de assentamento de parede meia sem perda do direito a haver meio valor dela se o vizinho a travejar, caso em que o primeiro estabelecerá a largura e a profundidade do alicerce. Em reforço à utilização da parede meia ou parede divisória, prevê o parágrafo único deste artigo que, se esta pertencer a um dos vizinhos e não tiver capacidade para ser travejada pelo outro, não poderá este utilizar, este último, fazer-lhe alicerce ao pé, sem prestar caução àquele, pelo risco que expõe à construção anterior. Também será cabível, se necessária, a ação de dano infecto, para se exigir a caução. A ação de dano infecto é aquela ação que previne contra uma ameaça, contra um perigo iminente. O artigo 1306 ele é bem interessante. Ele prevê o seguinte: o condômino da parede meia pode utilizá-la até o meio da espessura, não pondo em risco a segurança ou a separação dos dois prédios, e avisando previamente o outro condômino das obras que ele tenciona fazer. Não pode, sem consentimento do outro, fazer na parede meia armários ou obras semelhantes, correspondendo às outras da mesma natureza já feitas do lado oposto. Qualquer dos confinantes pode altear a parede divisória, se necessário, reconstruindo-a para suportar o alteamento. Arcará com todas as despesas, inclusive de conservação, ou com metade, se o vizinho adquirir meação também na parte aumentada. Observem que casa germinada não pode existir, pois somente existe a casa geminada, aquela parede meia, previsto no 1307. Atenção para as normas municipais. Na cidade de Joinville, aqui em Santa Catarina, é comum a construção de casas geminadas, ou seja, aproveita-se um lote onde se faz várias unidades habitacionais de paredes contíguas, de parede meia, certo? Isso é o chamado o condomínio horizontal. Muito bem, vamos adiante.
O artigo 1308 prescreve o seguinte: não é lícito encostar à parede divisória chaminés, fogões, fornos ou quaisquer aparelhos ou depósitos suscetíveis de produzir infiltrações ou interferências prejudiciais ao vizinho. A disposição anterior não abrange as chaminés ordinárias e os fogões de cozinha. Há que se tomar um cuidado para não haver infiltração, né, ou a transmissão de calor dessas fontes geradoras que possam afetar a propriedade do vizinho contíguo, aquele vizinho de parede meia. As chaminés também deverão seguir determinada altura para evitar prejuízos e a poluição no prédio contíguo, no prédio do confinante. O artigo 1339 proíbe, né, a construção capaz de poluir ou inutilizar para uso ordinário a água do poço ou nascente alheia a elas pré-existentes. Então, esse artigo proíbe que se faça alguma coisa que polua, tá? Por exemplo, a construção de uma fossa natural, né? Uma fossa séptica próximo a um poço d'água, algo que possa haver a contaminação do lençol freático. Não é permitido fazer escavações ou quaisquer obras que tirem ao poço ou à nascente de outrem a água indispensável às suas necessidades normais. Também não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias. O proprietário do prédio vizinho tem direito ao ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias. Isto lá no parágrafo único do 1311. E o 1312 trata do seguinte: todo aquele que violar as proibições estabelecidas nessa seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos. O que estes artigos aqui, o 1309 e o 1312, eles tratam especificamente de obras que você fizer, escavações ou alguma melhoria, né, algum beneficiamento que você faça na tua propriedade que possa trazer prejuízo a outra, né, ou com contaminação de lençol freático, ou com fragilização do alicerce ou da estrutura, né, do prédio do vizinho. Há possibilidade, inclusive, mesmo que medidas acautelatórias tenham sido tomadas, tá, que seja o vizinho forçado a demolir a obra feita. Por final, o 1313. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio mediante prévio aviso para dele temporariamente usar, quando indispensável, a reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou de muro divisório. Apoderar-se de coisas suas, inclusive animais que ali se encontrem casualmente. O disposto nesse artigo aplica-se aos casos de limpeza ou reparação de esgotos, goteiras, aparelhos higiênicos, poços e nascentes e ao aparo de cerca viva. Na hipótese do inciso 2, uma vez entregues as coisas buscadas pelo vizinho, poderá ser impedida sua entrada no imóvel. 3. Se do exercício do direito assegurado nesse artigo provier dano, terá o prejudicado o direito ao ressarcimento. É muito comum a necessidade de o vizinho entrar na propriedade do outro para fazer pinturas, fazer concertos, para ter acesso a determinados locais da sua obra, da sua propriedade, principalmente quando
há muita proximidade entre os prédios, né? Também a possibilidade de animais, né? Cães, pássaros do proprietário acabarem entrando na propriedade do vizinho. E o Código Civil, ele regulamenta, ele autoriza que o vizinho entre na propriedade para fazer o resgate daquilo que é seu, né? do animal, ou no caso, por exemplo, que muitas vezes a gente vê a intolerância das pessoas, não permitir que o vizinho vá até a propriedade do outro, resgatar uma bola que as crianças chutaram, ou algo que caiu no terreno do vizinho. Então, é bem didático esse artigo, e ele remete justamente para que haja uma boa convivência, e se houver, né, a negativa do vizinho em permitir que se acesse a sua propriedade para se buscar algo, a lei pode ser invocada. Observe também que se o vizinho ele tem animais que possam se deslocar até que há a possibilidade de deslocamento até o terreno do vizinho, a propriedade do vizinho, cabe a este proprietário do animal tomar as providências para evitar que esse animal entre na propriedade do vizinho, porque pode causar alguns danos. Tá? Cito como exemplo o vizinho que criava animais soltos, galinhas, patos, né, perus, e não cercou o seu terreno devidamente, apenas uma cerca de arame, e facilmente os animais transitavam e se deslocavam até o terreno do vizinho, e lá ele tinha plantação de hortaliças, certo? E os animais comiam todos os brotos, né, e essas hortaliças, causando prejuízo a esse vizinho. Então, imagine que conflito que pode ter surgido daí, se são fatos que acontecem reais. Então, tem que haver o bom senso, e a lei também prevê que há a responsabilidade do dono do material, do animal, aliás, desculpe, em fazer essa previsão de fechamento, tapagem, né, do muro, ou evitar que os animais saiam. Pois bem, queridos estudantes, chegamos ao final deste tema de direito, ou dos direitos da vizinhança. Tá? Fiquem com Deus, não se esqueçam de fazer a sua inscrição no canal do professor Cláudio, e clique no sininho para receber as notificações. Fiquem com Deus, bons estudos, um abraço.